Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Adelmo Mota e esse é mais um momento de cafezinho com graça. Eu convido você, nesta manhã, a meditar comigo em mais um versículo da Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, apenas o verso de número 17, que nos diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amados irmãos, pode parecer estranho, mas a melhor hora para orar é quando não se tem vontade de orar. Isso mesmo, é exatamente essa hora em que mais precisamos conversar com Deus. A falta do desejo de orar é parecida com a falta de vontade de comer quando alguém está doente. Quando menos ela come, menos fome tem. Porém, se ela não fizer um esforço, ela se enfraquecerá cada dia mais e poderá até morrer. Da mesma forma, é a oração para o cristão. Não é por acaso que Paulo nos exortou em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Amados, a Bíblia não diz para você orar somente quando tiver vontade. E vamos ser sinceros, se depender do nosso desejo, muitas vezes nós ficaríamos sem orar por dias, por causa de que, por muitas vezes, não é essa a vontade, o intento do nosso coração. Contudo, se você decidir obedecer à ordem de orar continuamente, você terá fome e sede da comunhão com Deus novamente. No Salmos 42, verso 1, nos diz: como a corça anseia por águas, correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amados, da mesma forma, a melhor hora para se ler a Bíblia é quando você prefere fazer qualquer outra coisa, menos abrir a palavra de Deus. Assim como uma pessoa doente precisa se esforçar para comer, você precisa do mesmo esforço para ler e meditar nas Escrituras e também orar quando não se tem vontade. E sabemos que durante o nosso dia, durante a nossa vida, por quantas vezes sentimos também no nosso coração aquela vontade de buscar a Deus, aquela vontade de orar. Eu vejo isso como o Espírito Santo nos convidando a orar, a ler e meditar também na palavra. Amados, sem a Bíblia, a probabilidade de você tomar decisões erradas é muito grande. Por isso, se você decidir matar a sua carne e ir atrás das coisas que alimentam o seu espírito, você permanecerá forte na fé e não cairá em tentações. No livro dos Gálatas, capítulo 5, no verso 16 e 17, nos diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, a palavra de Deus nos revela que é uma luta espiritual.
na nossa vida. E nós então podemos hoje ver aqui que também há uma luta entre os desejos da carne e a vontade do Espírito na nossa vida. E sabemos que vai vencer na nossa vida aquele que nós mais alimentar. Por muitas vezes o nosso espírito se torna aquela terra seca, estilo argila na seca, quebradiço, né? Sedento. E então a gente se vê cada dia pior. Mas o que a palavra nos exorta aqui é que nós devemos viver de maneira contrária às vontades da carne, aos prazeres da carne, mas viver de maneira espiritual, de uma maneira espiritual, buscando coisas espirituais e tendo crescimento também espiritual. E que vocês possam, sempre lembrar dessa palavra que nos exorta, de que nós precisamos viver uma vida com Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer igual a palavra nos diz: aquele que quer servir a Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Com isso, amados, nós precisamos negar a nós mesmos. Desejo que você possa ter guardado essas palavras que não vieram de mim, mas de Deus para a sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Deus bendito, Deus santo, Deus amado, Senhor, eu te agradeço nesse momento por esta palavra e te peço, Deus amado, que o Senhor vá de encontro a cada coração, que o Senhor traga, Pai amado, renovo espiritual, ó Deus, para a vida de cada irmão que ouviu essa palavra, que o Senhor traga, ó Deus, o despertar do Senhor. Deus, e que nós venhamos aprender, ó Pai, a lutar, ó Deus, as lutas espirituais com as armas certas, com as armas espirituais. Deus, desperta no meu coração, no coração do teu servo, do teu filho, da tua filha que te ouve nesta manhã, ó Deus, para que nós tenhamos sede, fome, vontade, desejo de buscar o Senhor, ó Deus, para as nossas vidas. Senhor, perdoe o nosso pecado, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso pecado fazem separação entre nós e o Senhor. Ó Deus, venha morar no meu coração, venha morar no coração do teu servo, do teu filho, da tua filha, ó Deus, e frutifique, Pai, nas nossas vidas, frutos do teu Espírito. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe, que Ele possa ser na sua vida hoje e sempre. Graça e paz.